Fábio aqui novamente, retomando os nossos estudos de geografia a partir do item 5 do nosso livro didático com o tema Rede Urbana Brasileira. Então, a primeira questão que deve ser compreendida a respeito desse tema é a palavra rede, que é algo muito similar àquela rede que nós temos em casa, aí, quem mora em apartamento tem na janela do apartamento, ou uma rede de pesca, qualquer outro tipo de rede. A ideia é que aqueles pontinhos de contato entre as linhas da rede, ou seja, os nós da rede, são representados por cidades. E as linhas, então, são as conexões entre uma cidade e outra. Dessa maneira, nós temos uma ideia de uma rede urbana, ou seja, um grupo de cidades que se conectam entre si e dependem mutuamente umas das outras. Às vezes essas cidades são maiores, às vezes essas cidades são menores. As cidades com maior destaque são chamadas de metrópoles. E as cidades com menor destaque, então, metrópoles nacionais ou metrópole regional, são cidades de menor importância nesta rede urbana. Aqui o autor nos apresenta um mapa onde temos destaque para algumas regiões metropolitanas. O maior destaque aqui fica para essa região meio marronzinha, rosinha, que é representada, ou seja, que é a área de atuação de importância da metrópole de São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, a chamada metrópole nacional. Então toda essa região aqui sofre grande influência da metrópole de São Paulo. As outras também sofrem, é claro, mas possuem umas outras metrópoles. Então, por exemplo, a cidade de Curitiba, que também faz o papel de uma metrópole, exerce influência nessa região verdinha. A cidade de Porto Alegre nessa outra região, a cidade de Florianópolis nessa outra região. E assim sucessivamente cada uma das metrópoles e das regiões metropolitanas ou áreas urbanas aqui do Brasil. Importante chamar a atenção que essas cidades se conectam por serviços dos mais variados, por indústrias das mais diferentes, atividades econômicas de forma geral das mais diferentes. Seguindo para a próxima página, então, a 143, o tema vem a ser a indústria, o surgimento dessa indústria. E eu destaquei alguns trechos aqui que eu vou ler junto com vocês para ajudá-los na compreensão. Quem quiser utilizar esses trechos aqui também para fazer as suas atividades, fique à vontade, né? Então, a ideia do surgimento das indústrias. Nós precisamos lembrar que lá no período colonial, o Portugal, que era a metrópole, né? A gente acabou de falar na metrópole, Portugal não tinha interesse em industrializar o Brasil. E o motivo era porque eles compravam, exploravam as mercadorias aqui do Brasil e revendiam essas mercadorias na Europa. Mas nós precisamos compreender que teve um momento da história brasileira, que foi no ano de 1808, em que a Europa passou por graves problemas bélicos, né? Guerras, as invasões napoleônicas, e Portugal foi invadido pela França, e nesse ínterim o governo de Portugal, o príncipe regente na época, né, Dom João, ele acabou sendo meio que expulso, ou veio fugido para o Brasil. Nesse momento, então, nós temos a sede do Império Português localizada no Brasil. E pensem vocês que o Brasil era até então colônia de Portugal, portanto não tinha as atividades econômicas tão bem desenvolvidas quanto Portugal tinha. Nesse momento que o rei chega aqui, o rei até, digamos que sente falta de com alguns confortos que ele teria em Portugal, e esse então é o primeiro passo, o primeiro pontapé, digamos assim, para iniciar o surgimento da indústria no Brasil, porque o rei sentiu necessidade e acabou solicitando a implantação de algumas empresas. A primeira indústria que ele instala, então, é uma indústria de pólvora. E o motivo parece bastante óbvio, né? Ele preocupado com as invasões, ele havia saído de Portugal, meio que expulso pelo Napoleão, né? Pela França, e aí preocupado então com as invasões, a primeira indústria que se instala aqui é uma indústria de pólvora. Certo? Eu separei mais alguns outros trechos aqui, vou destacar alguns para vocês. Durante a dominação portuguesa, praticamente não houve indústria no Brasil, como nós chamamos a atenção agora há pouco. O próximo. Aos poucos, com o aumento da população que vivia na colônia, lembra-se, colônia era o Brasil naquele momento, cresceu também a necessidade de consumo de bens industrializados, ou seja, mais pessoas vivendo, existe maior necessidade de alguns tipos de bem, né? Demanda de vários tipos de produtos. Aqui nós temos a história da França, que eu já antecipei para vocês, e a história da indústria de pólvora. É importante chamar a atenção que a partir desse processo de industrialização, que foi ainda muito inicial, né, lá no início de 1808, assim que o príncipe regente veio se instalar aqui no Brasil, essa industrialização começa a se expandir e esse tema
o autor discute aqui no item 7, chamado das manufaturas à substituição de importações. Ou seja, naquele primeiro momento, muitas das atividades econômicas, ainda assim no início da indústria, eram entendidas como manufaturas, ou seja, eram atividades que envolviam muito a atividade manual, certo? Muito envolvimento de pessoas na produção. Aqui nós temos uma definição, a manufatura, produção de mercadorias, usando técnicas manuais, na qual o operário ou o grupo de operários tem um papel destacado como habilidade para desenvolver o produto. Certo? Então, ficando isso claro, nós tivemos essa transição de um momento em que praticamente não tínhamos indústria para um momento em que as indústrias começam a surgir. E é claro que os primeiros esboços da indústria ainda não têm propriamente aquela cara da indústria que nós imaginamos hoje. Então, eu destaquei esse primeiro trecho para deixar claro a vocês isso que a gente está falando. E diz assim: as primeiras indústrias instaladas no país fabricavam tecidos para ensacar os produtos de exportação e as peças de vestuário, que até 1808 eram proibidas. Vejam que interessante, né? Nesse momento, o Brasil produzia, por exemplo, café e o Brasil exportava café. Mas na hora que chega Dom João aqui, com o interesse de aumentar a atividade econômica no Brasil, porque eles estavam fugidos de Portugal, uma maneira de exportar o café mais eficiente, digamos assim, ao invés de exportar em barris, era exportar em sacos. Né? Aqui, ó, sacos de tecidos. Então, uma das primeiras indústrias a se instalar é uma fábrica de tecido para fazer os sacos que iriam embalar o café. Então, ele continua dizendo, imigrantes que chegaram a partir do final do século XIX, né, o xizinho, I, xizinho, lembrando, o século XIX, anos de 1800 e tanto, então, esse processo começa lá em 1808 e agora a gente já está falando aqui do final do século XIX, que é 1800 e quase o final lá, agora, por exemplo, semana passada, aliás, essa semana, né, quarta-feira, no dia 15 de novembro, vivíamos aí o processo da proclamação da República, né? A comemoração da data da proclamação da República, que aconteceu no finalzinho desse século XIX, 1889. Então ele destaca aqui que imigrantes que chegaram a partir do final do século XIX montaram as manufaturas, que eram indústrias que fabricavam peças mecânicas usadas para consertar as máquinas importadas. Então vejam o que acontece aqui. A gente está falando de substituição de importações. Nesse momento a gente tinha algumas indústrias já funcionando, mas esses imigrantes montam pequenas indústrias, chamadas naquele momento ali utilizando um processo de manufatura, né? Ou seja, muita atividade manual envolvida, e essas pequenas indústrias eram responsáveis por produzir peças de substituição. Ali, ó, fabricavam peças mecânicas usadas para consertar as máquinas importadas. Ou seja, pensem vocês, num primeiro momento nós precisávamos importar as máquinas. Nesse momento seguinte, algumas peças dessas máquinas eram substituídas por peças já fabricadas no Brasil. E isso caracteriza o início do processo de substituição das importações. Então, a partir desse momento, esse movimento, é claro, cresce, né, se expande, e muitos equipamentos que antes eram importados passam a ser fabricados no Brasil. Nós estamos falando agora, então, lembrando, final do século XIX, né, 1800 e um monte já, e já iniciando o início do século XX. E ele continua aqui, então, nós temos uma foto de um navio no porto, né, exportando café, vejam, né, o Porto de Santos. E aqui no começo do século XX, com a queda do preço do café, iniciou-se a partir da década de 30 um processo que ficou conhecido como substituição de importações. Vejam que não era só o café que era exportado do Brasil, né, para outros países do mundo aí, mas outras atividades econômicas começaram a ser vendidas para fora. E esse processo de vender muita coisa para fora acabou estimulando esse momento da substituição de importações, ou seja, aquilo que o Brasil comprava, porque havia necessidade de incrementar tecnologia também nessa indústria já instalada no Brasil. Seguindo, o autor destaca aqui, né, a atividade industrial no país só ganhou um grande impulso com a instalação das indústrias de base. O que são indústrias de base? Vejam que nós já estamos falando aí por volta de 1930, né? E indústrias de base são aquelas, então, que dão a base, a sustentação para as outras indústrias. Uma das principais indústrias de base é a indústria siderúrgica, que nós temos uma fotinho aqui da ACSN, né? A Companhia Siderúrgica Nacional. Então, uma siderúrgica é aquele tipo de indústria que produz aço. E o aço é matéria-prima básica para todas as outras indústrias.
Portanto, uma siderúrgica é considerada uma indústria de base. A partir do momento, então, que o Brasil implanta essas indústrias de base, o Brasil tem muito mais condições de dar andamento, crescimento, prosseguimento no seu processo de industrialização. Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, construída pelo governo federal em 1941, é um marco no processo de industrialização. Essa é uma empresa pública, né? Era uma empresa pública e foi um marco, como a gente chamou a atenção aqui. Seguindo um pouquinho adiante, e aqui vocês veem bastante fogo, né? Claro, uma siderúrgica é uma indústria que precisa derreter o ferro, né? Misturar com carbono e alguns outros elementos ali, dependendo do tipo de aço que vai ser produzido, para produzir aí todo tipo de aço que a gente usa no dia a dia, né? Desde a faca de cozinha que vocês têm, por exemplo, até o aço que é utilizado para fazer as pernas da cadeira, da carteira e do colégio. Então, isso é uma variedade gigante, né, de tipos de aços diferentes. Se seguirmos um pouquinho adiante, o autor chama atenção para os chamados Anos do Juscelino Kubitschek, JK. Esse momento foi muito marcado por um forte impulso na industrialização brasileira, né? E um segmento que caracterizou muito este momento foi o segmento automobilístico, como está a fotinho aqui nos mostrando, né? Então, a presidência de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 até 1960, vejam que estamos avançando, né, nesse processo, que inicia no Brasil, aí lá, voltando um pouquinho, por volta de 1808, a partir de 1808, ele ganha impulso e vai crescendo, e a gente já está agora em 1960, com um grande aumento da indústria automobilística. A indústria automobilística que já estava instalada, os automóveis, né, que já existiam aqui no Brasil desde o início do século XX, 1919 aproximadamente, já tínhamos as primeiras revendedoras de automóveis aqui, mas lembrando que esses automóveis eram todos importados. E a partir desse momento, muitas coisas desses automóveis começam a ser fabricadas no Brasil. Seguindo um pouquinho, então, eu destaquei mais uma frase, né? Com a chegada dessas fábricas de automóveis, tornou-se necessária a criação de um setor de autopeças, ou seja, de indústrias que fabricavam peças e partes dos veículos. Olha aqui novamente o processo de substituição de importações, né? As autopeças para os veículos. Os veículos, alguma coisa era importada anteriormente, a partir desse momento, muitos começam a ser fabricados aqui no Brasil, mas para fabricar os produtos, ou montar os produtos aqui, né, o termo adequado é a montadora, que está destacado aqui no lado, eu preciso de indústrias que fabriquem essas diferentes peças. Isso acaba expandindo bastante o parque industrial do Brasil. Então, só destacando aqui a palavra montadora e não uma fábrica de automóveis, ela não produz de verdade um automóvel do início ao fim. Ela monta, ela junta as peças, né? Então, é um tipo de fábrica que monta um automóvel a partir de peças e componentes produzidos em vários lugares. Hoje vem componentes de vários lugares do mundo aí, né? Então, nós temos aqui essa história da industrialização brasileira tendo uma grande marca, né? Uma grande importância da indústria automobilística. Seguindo um pouquinho ainda para a concentração industrial, que está no item 8, o que fica muito marcado aqui é que neste momento, a partir de 1960, né, a gente está avançando na história, havia naquele momento já uma grande concentração, como o próprio nome diz, de indústrias em alguns lugares do Brasil. O meu cachorro resolveu latir aqui do lado, não sei se vocês já estão ouvindo, né? Nesse momento é a russa, todo mundo aí já ouviu falar dela. Então, um dos lugares onde tinha maior concentração industrial aqui no Brasil é a região chamada do ABC, ou ABCD, né? Uma região do estado de São Paulo que envolvia os municípios de Santo André, por isso o nome A, São Bernardo, por isso o nome B, a letrinha B, São Caetano do Sul, por isso a letrinha C, e Diadema, a letrinha D. Então é o ABCD paulista, né? Uma região que envolvia alguns municípios ali que tinha uma grande concentração industrial. A gente não pode dizer que é única exclusivamente ali, vários foram as regiões do Brasil que tinham grandes concentrações de indústrias, né? O autor já chama atenção aqui na sequência para a região de Minas Gerais, né? Com destaque aqui para a região de Betim, certo? Que também uma grande concentração industrial, e ele nos chama atenção também, antes disso um pouquinho, a atividade industrial mineira ocorreu de modo mais intenso pela presença do minério de ferro no chamado quadrilátero ferrífero, que nós temos uma fotinho aqui embaixo, né? Do quadrilátero ferrífero, essa região
demarcada aqui por algumas cidades, né, como Mariana, Congonhas, Diadema, que estabelecem esse quadrilátero. Seguindo um pouquinho, o autor chama atenção para os anos 70, né, onde desenvolveu-se também a indústria química no Brasil. O que é a indústria química? É aquela que trabalha muito com derivados do petróleo, né, para produzir produtos aí de plástico de todos os tipos, inclusive os derivados do petróleo que nós utilizamos, aí a gasolina, o querosene, o óleo diesel e etc. e tal, né? Então, todos os derivados do petróleo produzidos nas refinarias de petróleo, ok? Seguindo um pouquinho, vamos virar aqui a página. O próximo item chama Outros Polos Industriais. Então, aqui em cima nós destacamos dois, né? Basicamente, o de São Paulo e o de Minas Gerais, certo? Com o quadrilátero ferrífero e também a região das refinarias. Mas outros polos industriais estavam já muito presentes no Brasil nesse momento, né? E eles bastante distribuídos pelo Brasil inteiro. Esse mapinha aqui do lado nos dá uma ideia, né? Olha só, cada bolinha dessa é um polo industrial aí, já agora, claro, do ano 2016. A gente precisa entender que essa história a gente está contando aí em ordem mais ou menos cronológica, ou seja, estamos avançando no tempo. Então vejam que a maior concentração industrial está aqui na região de São Paulo, né, e naquela época já era também, como falamos anteriormente, mas a gente pode destacar algumas. Então aqui a atividade de São Paulo e Minas Gerais, que já falamos anteriormente, e agora aqui no Rio Grande do Sul surgiram inicialmente setores industriais como de alimentos e de calçados. Então está aqui o Rio Grande do Sul, uma bolinha grande, né, considerável, então demonstrando a grande importância industrial que o Rio Grande do Sul tem hoje aí para o Brasil. Se seguirmos um pouquinho, a região de Manaus, né, ou do Amazonas lá, em Manaus, uma das cidades, capital, né, a criação da Zona Franca, que em 1967 já estava se estabelecendo, e uma Zona Franca funciona assim como uma região que cobra menos impostos de alguns tipos de indústrias. E isso acaba atraindo muitas indústrias para lá, principalmente as indústrias que trabalham com equipamentos mais de alta tecnologia. Essa também é uma região, aqui então. Nós temos um outro importante polo industrial do Brasil aqui em Santa Catarina, com foco maior na indústria alimentícia, nos produtos têxteis, nos materiais de construção e também em automóveis, né? Atualmente nós temos algumas fábricas de automóveis aí com destaque para a fábrica da BMW, né? Aqui em Santa Catarina, na região ali próxima de Joinville, na cidade de Araquari. E aqui em Santa Catarina a gente pode ver também que tem uma bolinha bem considerável, né? Tamanho da bolinha do Rio Grande do Sul, tamanho da bolinha do Paraná, só perde aqui para a bolinha de Minas Gerais e a bolinha de São Paulo. Então a gente pode ver que esses três estados do Sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, têm grande importância industrial para o Brasil. No Paraná também, então aqui eu destaquei de volta para vocês, com destaque para as cidades de Maringá e Londrina, onde destacam-se vários setores diferentes, né? Setores industriais, alimentício, de imóveis e tal. O polo industrial também de Camaçari, na Bahia, né? Na cidade de Salvador. O polo industrial de Camaçari é importante chamar a atenção que aqui é um dos exemplos daquilo que a gente falou ali anteriormente, na página anterior, né? Que são as refinarias de petróleo, certo? Então aqui, ó, abastecido pela refinaria Landulfo Alves. Em Pernambuco também outro polo industrial, né? Aqui chamamos a atenção da região da Bahia, da região de Pernambuco, certo? Então aqui em Pernambuco as indústrias concentram-se na região metropolitana de Recife, que é a capital, com destaque para os municípios de Jaboatão e Paulista. Outro polo industrial encontra-se também em Suape, no Sergipe, em Pernambuco também, que tem um porto, né? Um porto muito importante. Então a gente até não falou de São Paulo ali, mas também tem portos importantes, né, em São Paulo, como o Porto de Santos, por exemplo. No Rio de Janeiro também temos portos importantes, né? Aqui em Santa Catarina, vários portos importantes também, né? Vale a pena destacar. O Porto de Imbituba, o Porto de Itajaí, o Porto de Navegantes, o Porto de São Francisco. São todos portos muito importantes para a atividade industrial catarinense. E a gente pode destacar ainda a cidade de Sobral e Crato, no Ceará, onde destaca-se a produção de calçados, né? Certo? Além de Fortaleza, que tem uma indústria mais nova e emergente. Bom, finalizando a atividade desse capítulo, nós temos o item 10, que fala então da descentralização industrial. Então vejam que, para fazermos um comparativo, né? Vou voltar no item 9 para vocês verem o título, olha lá. Melhor, no item 8, perdão. Aqui, ó, olha só. Concentração industrial.
né? No item 8 a gente fala da concentração, a indústria está então concentrada em alguns lugares, que ele aborda aqui no item 8, e no item 9, falando onde são esses outros polos industriais onde a indústria está concentrada. Acontece que no item 10, ele fala de descentralização industrial e de guerra fiscal. Pois é, parece algo contraditório, né? A gente fala de concentração num momento e descentralização num outro momento. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, algumas regiões que começam a ficar com um parque industrial, digamos, muito concentrado, a palavra adequada é essa, né? Elas acabam começando a passar por algumas dificuldades, né? Por exemplo, o movimento se intensifica muito, às vezes fica difícil chegar nessa região, sair dessa região por conta do trânsito intenso. Às vezes essa região acaba sofrendo com carência de energia, porque muitas empresas surgem e o abastecimento de energia já não dá mais conta. Às vezes essa região também já não tem mais mão de obra suficiente, porque a cidade não deu conta de crescer de maneira adequada. E por conta disso, então, novos polos industriais vão surgindo. Esse processo nós chamamos então de descentralização industrial. E como surgem esses novos polos industriais? A ideia é que alguns municípios, algumas cidades, ou seja, né, município e cidade é a mesma coisa, alguns municípios oferecem incentivos para algumas empresas se estabelecerem ali. Claro, empresas que o município tem interesse de desenvolver aquela atividade econômica, ou que o município tem uma mão de obra adequada àquela atividade econômica. Então, alguns municípios, pelo país afora, oferecem incentivos para as empresas se estabelecerem ali. Esses incentivos chamam muitas empresas, que acaba gerando a criação de novos polos industriais, o que a gente está chamando aqui então de descentralização industrial, certo? Eu destaquei alguns trechos aqui, fazendo meio um resuminho para vocês, e botei aqui, muitos estados investiram na formação de mão de obra e na instalação de infraestrutura de transportes e de produção de energia, fatores necessários para a instalação de uma fábrica. Então, olha lá, infraestrutura de transportes e de produção de energia, além de mão de obra. Então, se eu não tiver estradas, se eu não tiver energia suficiente e se eu não tiver mão de obra suficiente, as empresas não conseguem se instalar, certo? Então, um dos pré-requisitos desses municípios que querem atrair empresas é oferecer esta infraestrutura, certo? Mão de obra, transporte e produção de energia. Na sequência, eu destaquei os novos investidores, essas novas empresas que vão se instalar ali, em sua maior parte estrangeiros, hoje não só mais estrangeiros, muitas empresas brasileiras também acabam se distribuindo em outros lugares do Brasil, passaram a comparar as vantagens oferecidas antes de decidir onde instalar a fábrica. Então a ideia é, eu posso instalar a minha fábrica numa região, num polo industrial tradicional, que já tem tudo o que eu preciso, mas que está sobrecarregado, vai ter um trânsito muito complicado, vai ter uma grande disputa por mão de obra, vai ter às vezes energia faltando, porque já está muito cheio de indústrias, digamos assim. Ou eu tenho a opção de me instalar num lugar novo, que às vezes pode até estar um pouco mais longe dos principais centros de distribuição, mas eu tenho outras facilidades. Por exemplo, eu tenho energia abundante se eu quiser crescer muito a minha empresa, eu tenho estradas novas, eu tenho mão de obra abundante e, paralelo a isso, muitos municípios oferecem também alguns incentivos do ponto de vista fiscal. O que significa isso? Eu destaquei aqui embaixo para vocês. Ao abrir mão da arrecadação de impostos ou de parte dele, o governo desses municípios acaba chamando empresas para dentro do município. Só que, por outro lado, ele reduz um pouco a arrecadação de impostos. Mas essa é uma questão que eu destaquei aqui para vocês, para que a gente pense um pouquinho, né? Então imaginem que nós temos um produto que custa R$100 lá na indústria e ele tem uma tributação, uma carga de impostos de 20% que foi abatida pelo município, digamos assim, certo? Ou 20% foi abatida pelo município para facilitar a nossa conta. Então de R$100, R$20 que o município iria arrecadar, ele não arrecada mais, certo? É isso que o autor está apontando aqui. E esse dinheiro, segundo o autor, em algum momento pode fazer falta para o município que fica sem dinheiro para investir em outras prioridades do município, como educação, como segurança, como saneamento básico, etc. Acontece que, quando esse produto é vendido, quando ele chegar aqui no consumidor final, que somos nós,
Ao invés de R$100 que custava lá na fábrica, ele foi vendido depois para um atacadista e depois para uma loja e acabou chegando na nossa mão, por exemplo. Esse produto, ao invés de R$100, digamos que no caminho, depois de pagar mais frete e passar por vários lugares, na nossa mão ele chegou por R$200. E na nossa mão ele vai pagar aquele imposto, certo? Então aqueles 20% de impostos que não foram pagos lá no início, que equivaleriam nessa conta aqui a R$20, digamos, né, de R$100 do produto, quando chegar aqui na nossa mão, e nós vamos pagar R$200 pelo produto agora, porque houve todo esse trânsito dele aí no caminho, nós pagaremos de novo 20%. Acontece que 20% sobre os R$200 agora não são mais R$20, né? E sim R$40. Então, assim, é uma conta que precisa ser levada em consideração, é óbvio, mas nós precisamos entender que a instalação dessa empresa acabou gerando emprego na região, muitas pessoas que estavam desempregadas, não tinham renda para se sustentar, agora têm. Essa empresa acabou chamando outras atividades econômicas para o entorno e esse imposto acaba sendo pago um pouco mais na frente por nós que somos os consumidores finais, que no final das contas todo mundo aí está pagando imposto. De manhã, quando vocês acordam e tomam o café da manhã, e tomam o leite, o pão, o queijo, a mortadela, todos aqueles produtos que vocês compram têm impostos. Quando vocês vêm para o colégio de Uber, aquele dinheiro que vocês pagaram para o Uber aí, sei lá, R$10, R$15, R$20, não sei onde é que vocês moram, mas uma parte daquele dinheiro também é imposto, que não ficou com o motorista do Uber, ficou com o governo. Então, no final das contas, deixou-se de cobrar imposto numa etapa do processo econômico ou produtivo, mas continua-se cobrando impostos na outra etapa. E o objetivo dessa redução do imposto numa etapa do processo é estimular a produção ali mais próximo da gente, certo? Então existem fatores positivos e fatores negativos, né? Essa redução de impostos para atrair alguma empresa é chamada então de guerra fiscal, certo? Que é essa situação que a gente explicou agora, que ele dá um exemplo numa charge. Aqui então ele vai abordar a mesma informação que a gente falou, né? Citando alguns municípios aí que atraíram empresas, né? Com a isenção fiscal, o Paraná, que atraiu grandes empresas, o estado de São Paulo, que atraiu grandes empresas, para a cidade de São Carlos, que é uma daquela do ABCD que a gente falou, né? Que atraíram também grandes empresas, montadoras, empresas japonesas que se instalaram em outras regiões aí do Brasil por conta também dessa isenção de impostos, né? Para atrair algumas empresas. O estado de Goiás também, que acabou atraindo outras empresas. Então, o importante a gente chamar a atenção aqui é que houve uma redução do pagamento de imposto em um momento, né, no início do processo produtivo. Mas esses impostos acabam sendo cobrados no final do processo produtivo e em todas as etapas do processo produtivo de qualquer jeito. Então, a gente acaba continuando a arrecadar, os governos acabam arrecadando esse imposto de qualquer maneira, e a questão é aplicar bem esses impostos, né? Se os impostos não forem bem arrecadados, bem aplicados, de nada adianta arrecadar em todas as etapas aí e não ser aplicado adequadamente, né? Inclusive, sobre essas etapas da arrecadação do imposto, é algo que vem sendo discutido bastante pelo Brasil e pelo mundo afora, né? A mudança desse sistema de tributação, que hoje aqui no Brasil nós chamamos de tributação em cascata, né? Ou seja, todas as etapas do processo produtivo pagam o imposto e isso acaba encarecendo muito o produto, né? Porque como a gente deu o exemplo lá anteriormente, né? O produto pagou o imposto lá na hora que saiu da floresta, por exemplo, se fosse uma madeira para ser beneficiada. Depois, quando virou uma tábua na madeireira, pagou imposto de novo. Quando essa tábua foi transformada num móvel, pagou imposto de novo. Quando esse móvel foi vendido para uma loja, pagou imposto de novo. E quando essa loja esse móvel foi vendido da loja para nós pagamos imposto de novo. Então esse é um sistema tributário meio estranho, né? Muito criticado aí por vários economistas brasileiros, e existe uma proposta para a gente reduzir as etapas da cobrança desse imposto, que é uma prática já de muitos países ao redor do mundo, né? Onde a gente concentra o pagamento do imposto numa parte só do processo produtivo, certo? Mas é uma discussão aí que vem rolando há algumas décadas já no Brasil, na verdade, certo? Aqui o autor chama atenção para a participação das mulheres, né, no setor industrial em especial, que é o que a gente está falando agora, e essa participação vem aumentando bastante aí ao longo dos anos, né? A gente tem aqui um exemplo do ano de 2015, onde ele fala, né, que no mercado de trabalho em geral, em 20 anos, a participação das mulheres cresceu 17%.
de 37% em 1995 para 43% em 2015. Eu fui dar uma atualizada nesses dados agora e a gente observa que agora em 2022 a participação era de 53%, né? Então esse número vem crescendo aí, ó, de 34% para 43% e agora para 53%. Um outro tema que o autor destaca aqui no finalzinho do capítulo são as chamadas megacidades, né? A gente discutiu um pouquinho na videoaula anterior a respeito dessas cidades, né? Dessa hierarquia urbana, cidades maiores, cidades menores. Nessa videoaula agora a gente falou um pouquinho só ali na rede urbana. Mas as megacidades, então, são cidades muito grandes, né? Cidades normalmente aí com mais de 20 milhões de habitantes. Então, cidades muito grandes. E o que o autor destaca aqui é que no futuro as principais megacidades estarão na África e não mais agora na Ásia ou aqui na América do Sul, na América do Norte ou na Europa, como estão localizadas hoje as grandes cidades do mundo. É isso que o autor destaca aqui, dizendo que então a África será o próximo local que sediará as maiores cidades do mundo. E é importante chamar a atenção que hoje aí as maiores cidades do mundo estão circulando na casa de até 30 milhões de habitantes, algumas cidades na Ásia. A cidade de São Paulo, aí, a região metropolitana de São Paulo, tem aproximadamente 20 milhões de habitantes, é uma cidade bem grande também. Mas o autor chama a atenção aqui que nos próximos anos aí nós teremos cidades com mais de 70 milhões de habitantes, né? Cidades muito grandes, 83 milhões de habitantes aqui na República Democrática do Congo, né? Então algumas cidades crescerão muito, imaginem vocês, de 20 milhões, pensa em São Paulo, quem já foi em São Paulo, para 80 milhões, né? Crescer 4 vezes é realmente uma coisa que a gente não consegue conceber o tamanho disso com a nossa atual compreensão do tamanho das cidades. Bom, dito isso, nós encerramos a matéria de hoje, página 151. Nós nos encontramos em sala de aula e no próximo capítulo deste livro. Um grande abraço a todos e até mais.